Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre parábolas. Antes de falar o que é parábolas, nós vamos definir o conceito de cônica, certo? Então, eu peço que vocês acompanhem a minha tela e acompanhem a explicação. Bom, embora esteja escrito aqui aula 10, essa é a nossa sétima aula do curso de Geometria Analítica, ok? Bom, vamos falar sobre o que são seções cônicas. Acompanhe o desenho aqui ao lado. Sejam duas retas, E e G, concorrentes em O, que é esse ponto aqui central, e não perpendiculares. Conservemos fixa a reta E façamos G girar 360 graus em torno de E, mantendo constante o ângulo entre essas retas. Nestas condições, a reta G gera uma superfície cônica circular infinita, formada por duas folhas separadas pelo vértice O. Essa superfície cônica circular infinita é devido ao fato de que a reta continua aqui para cima e para baixo, certo? A reta G é chamada geratriz da superfície cônica e a reta é eixo da superfície. Chama-se seção cônica ou simplesmente cônica ao conjunto de pontos que formam a interseção de um plano com a superfície cônica. Então, nós vamos ver aqui, neste curso de Geometria Analítica, três cônicas, que são as parábolas, as elipses e as hipérboles, certo? Então, vamos definir essas cônicas. Vamos começar aqui em cima. Quando uma superfície cônica é seccionada, ou seja, é cortada por um plano π qualquer, que não passa pelo vértice O, a cônica será, letra A, uma parábola, se π for paralelo a uma geratriz da superfície, como representa aqui a figura A. Será uma elipse se π não for paralelo a uma geratriz e intercepta apenas uma das folhas da superfície, como representa a figura aqui BO. Entretanto, se o plano π for perpendicular a esse eixo aqui, o eixo vertical, que no caso é a nossa reta E da figura anterior, nós teremos então uma circunferência. A nossa cônica será uma circunferência. E letra C. Será uma hipérbole se π não é paralela a uma geratriz e intercepta as duas folhas da superfície, como mostra aqui a figura C. E é importante destacar que a hipérbole é uma curva só, constituída por dois ramos, certo? Então vamos ver a definição formal de parábolas. Parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano. Então, consideremos a reta D, como mostra aqui na figura, e um ponto F que não pertence a essa reta D, que é esse pontinho aqui, ó. Nessa figura estão assinalados 5 pontos, que são os pontos que estão sobre essa curva que é a nossa parábola. Esses pontos são P1, P2, V, P3 e P. Esses pontos são equidistantes do ponto F e da reta D. O que isso significa? Significa que a distância que eu tenho do ponto P até o ponto F é a mesma distância do ponto P até a reta D, ou a mesma distância de P até P', porque quando nós estamos falando de distância aqui, então eu tenho que tomar como referência aqui o ângulo reto, certo? Significa que a distância de P3 até F é a mesma de P3 até a reta D, ou P3 até P'. Isso vale para esses 5 pontos aqui da parábola. Então, para ser uma parábola, para qualquer ponto que eu pego sobre a curva, tem que ter essa mesma distância do ponto até F e do ponto até essa reta. Então, nós vamos falar agora sobre alguns elementos importantes que nós vamos ver. Primeiro é o ponto F, que ele se chama foco. Segundo é essa reta D, que se chama diretriz. Terceiro elemento é a reta E, que é o eixo. E por último, o vértice, que é o ponto V, que é o vértice da nossa parábola, certo? Então, um ponto P qualquer pertence à parábola, como eu disse, se e somente se a distância do ponto P até F é igual à distância do ponto P até a reta D. Ou, de modo equivalente, a distância de P até F é igual à distância de P até P'.
Então, vamos mostrar agora as equações reduzidas da parábola. Para isso, eu vou demonstrar como chegar a essas equações reduzidas, certo? Utilizando, então, como exemplo, essa figura que nós temos aqui ao lado esquerdo. Então, eu vou ler e peço que vocês acompanhem aqui o que está escrito, aqui o que está marcado na figura, ok? Então, primeiro, seja a parábola de vértice com coordenadas 0, 0, ou seja, o vértice está aqui na origem. Consideremos dois casos. O primeiro é quando o eixo da parábola é o eixo dos y, ou seja, esse aqui é o eixo, no caso aqui de simetria da parábola, com o vértice na origem. E seja P o ponto de coordenada x e y, que é esse ponto aqui que está representado na figura. Seja P, então, um ponto qualquer da parábola de foco com coordenadas 0 e P sobre 2. E diretriz de equação y igual a menos P sobre 2, que é essa retinha aqui, certo? A definição de parábola que nós vimos agora é que a distância de P até F é igual à distância de P até a reta D, não é? E isso é equivalente a falar que isso é representado também pelo vetor FP, que é esse vetor aqui em vermelho. Esse é um módulo, então é igual a um módulo do vetor FP, esse tamanho, né? E isso também vai ser igual ao módulo do vetor P'P, que é esse outro vetor aqui representado em vermelho, certo? Pegando as coordenadas do ponto P', nós vamos ter x e menos P sobre 2. Ou seja, o menos P sobre 2 é referente a essa distância aqui, que nós temos representado aqui P sobre 2, e o x é a coordenada em x do ponto P', certo? Lembrando aqui que o ponto P' é pertencente à reta diretriz, né? A reta D. Então, trocando o vetor FP pelas coordenadas do vetor FP, basta eu fazer P, o ponto P, menos o ponto F, que é o que nós temos representado aqui dentro desse módulo. Ou seja, eu faço a coordenada de x do ponto P menos a coordenada de x do ponto F. A coordenada de y do ponto P menos a coordenada de y do ponto F. Da seguinte forma, ó, nós temos aqui as coordenadas de F e de P. Para eu encontrar, então, as coordenadas do vetor FP, eu vou fazer x menos 0, então vai ficar x menos 0 na primeira coordenada, e y menos P sobre 2, que é o que nós temos aqui. De forma semelhante, ao trocar o vetor P'P pelas coordenadas desse vetor, nós vamos fazer o ponto P menos o ponto P', da seguinte forma, ó, x menos x, e y menos P sobre 2. Então, y mais P sobre 2. E substituo aqui. Nós sabemos que para calcular o módulo, eu elevo cada uma das componentes ao quadrado, somo e tiro a raiz. Então, é justamente o que nós temos representado aqui, ó, do outro lado, da igualdade aqui, certo? Do outro lado aqui. E para tirar essa raiz, basta eu elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu elevo aqui a esquerda ao quadrado e a direita ao quadrado. O quadrado cancela com a raiz e sobra apenas x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado igual x menos x ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado, que é o que nós temos representado aqui embaixo. Quando eu observo o que eu tenho e elimino os termos semelhantes, vai restar apenas x ao quadrado igual 2py. Então, essa aqui é a formulazinha que vocês vão utilizar no exercício, que é a equação reduzida para este caso. Qual caso? O caso onde eu tenho o vértice na origem e tenho o eixo sendo o eixo dos y, certo? A gente vai usar essa equação reduzida para a parábola. X² igual 2py. Agora vamos ver o segundo caso, que é quando o vértice também está na origem e quando o nosso eixo agora é o eixo do x. Então, nós vamos ter uma figura semelhante a essa que nós temos aqui ao lado. Nós vamos ter uma parábola semelhante a essa, ok? Então, sendo
o ponto P com coordenadas x, y, um ponto qualquer da parábola, que é esse ponto que está representado aqui, sendo essa parábola pertencendo sendo o foco dessa parábola com coordenadas P sobre 2 e 0, e a diretriz x igual a menos P sobre 2, de forma análoga à que nós acabamos de fazer, a equação reduzida para essa parábola vai ser y² igual 2px. E aqui eu vou deixar, então, como exercício para vocês demonstrarem como que nós podemos chegar nessa fórmula, certo? É só analisar o caso anterior e fazer os passos semelhantes. Então, aqui algumas observações. Ó. Para o primeiro caso, quando nós temos o eixo do y e nós temos o vértice no 0, 0, nós podemos falar que se o y e o p são maiores que 0, nós vamos ter uma parábola semelhante a essa, com a concavidade para cima. Se o y e o p são menores que 0, a nossa concavidade vai estar voltada para baixo. Agora, para o segundo caso, que é esse caso que vocês vão demonstrar. Se o x e o p são maiores que 0, a nossa concavidade vai estar voltada para a direita, para o eixo positivo de x. E se x e p são menores que 0, a concavidade vai estar voltada para o eixo negativo, para a parte negativa do eixo de x, certo? Então, aqui nós vamos ver alguns exercícios semelhantes aos que vocês vão ter na lista para ver, então, como que a gente resolve, como que a gente encontra a equação reduzida, como que a gente encontra o foco e a diretriz, ok? Então, aqui, exemplo. Encontre o foco e uma equação da diretriz para as parábolas x² igual a 8y e x igual a menos meio y². Então, eu vou dividir aqui, ó. Vou falar que essa primeira equação vai ser a letra A e a segunda a letra B. Então, letra A. x² igual a 8y. Bom, nós podemos observar, então, que essa equação é da forma x² igual a 2py, que foi o primeiro caso que nós vimos, certo? Então, ao comparar essas duas equações, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que esse 2py aqui, ó, vai ser igual a 8, certo? Porque os outros dois termos, o x² e o y, estão representados nas duas equações. Então, aqui o 2py vai ser igual a 8. Ao fazer isso, eu isolo o P e tenho que P igual a 4. Só que eu não preciso de P, eu preciso do P sobre 2. Então, dividindo ambos os lados por 2, eu vou ficar que P sobre 2 é igual a 2. Portanto, o nosso foco vai ter coordenadas 0 e 2. Por quê? Vamos voltar lá na equação. O foco sempre vai ter coordenada 0 e P sobre 2. Então, ao fazer isso, vai ficar 0 e 2, certo? E a diretriz sempre vai ter coordenadas, para esse caso, né? Sempre vai ter coordenadas menos P sobre 2. Então, para esse exercício, a nossa diretriz, fazendo ela igual a menos P sobre 2, vai ser menos 2. Ao desenhar essa parábola, seguindo a equação que foi dada no exercício, vocês vão ter uma figura semelhante a essa, ok? Agora a letra B. A equação reduzida de x igual a menos meio y sobre 2, que é o que o exercício me deu aqui, é y² igual a menos 2x. O que eu fiz aqui, ó? Eu só peguei esse termo, menos meio, ou menos 1 sobre 2, e passei ele dividindo x. Quando eu passo dividindo x, eu fico que y² igual a menos 2x. Então, eu isolei o termo y², ok? Então, essa equação é da forma y² igual a 2px, que é o segundo caso para a equação reduzida. Então, ao analisar, ao comparar, eu posso falar o quê? Eu posso falar que, no caso, então, o meu 2p vai ser igual a menos 2, porque eu tenho y² aqui, y² aqui, x aqui. Para falar que essa equação vai ser igual a essa, então, o 2p tem que ser igual a menos 2, ok? Então, quando eu isolo o P, eu vejo que P é igual a menos 1. Então, dividindo os dois lados por 2, P sobre 2 vai ser menos 1 sobre 2. Portanto, a equação do foco agora, ó, vai ficar... A equação não, as coordenadas do foco vai ser menos meio
e 0. Por quê? Porque para esse caso, agora, as minhas coordenadas do foco, meu x vai ser p sobre 2 e o meu y vai ser 0. Então, vai ficar menos meio e 0. E a diretriz agora vai ser igual a meio, porque para esse caso, a minha diretriz, cadê? É menos p sobre 2. Então, vai ficar menos meio, vai ser meio. Quando vocês fizerem o desenho dessa equação aqui, vocês vão ter, então, essa figura aqui, ok? Agora, translação dos eixos. Vamos ver então para casos onde a nossa parábola não está na origem, certo? Então, quando o vértice da parábola não está em 0, 0, ou seja, quando o vértice não possui coordenadas 0 para x e 0 para y, para se determinar as coordenadas do ponto P, faz-se a translação dos eixos para uma nova origem, que está representado aqui, ó. Esses eixos estão representados, então, y' nessa figura e x'. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que x vai ser igual a um x' mais h. Esse h, então, vai representar esse deslocamento. E o y vai ser o y' mais k, onde esse k também é esse deslocamento. Agora, quando eu isolo x', eu vou ter que x' vai ser x menos h, e quando eu isolo o y' vai ser y menos k. Logo, daquela equação que nós tínhamos para o primeiro caso, que era x² igual a 2py, eu vou ter o quê? Eu vou ter x menos h ao quadrado igual a 2py menos k, certo? Então, estou trocando o x por x menos h e estou trocando o y por y menos k. E quando eu tinha para o segundo caso y² igual a 2px, agora eu vou ter y menos k ao quadrado igual a 2px menos h, certo? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo agora. Encontre a equação da parábola de vértice com coordenadas 3 e menos 2, ou seja, então agora não está na origem, de eixo paralelo ao y e parâmetro igual a 1. Então, vamos ver a solução? Como o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos y, sua equação é x menos h ao quadrado igual a 2py menos k, certo? Que é essa equação que nós vimos aqui agora. Então, nesse caso, teremos, trocando h aqui pela primeira coordenada do vértice, vai ficar x menos 3 ao quadrado, igual. Agora, trocando o k pela segunda coordenada do vértice, vai ficar 2py menos 2. Então, mais 2, certo? Então, vocês vão trocar o h pelo x do vértice e o k pelo y do vértice. Então, a equação ainda pode receber a seguinte forma. Ó, vocês estão observando aqui que eu tenho x menos 3 ao quadrado? Então, eu vou fazer esse produto notável e vai ficar da seguinte forma. O quadrado do primeiro, então, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos 6x, mais o quadrado do segundo. Então, mais 3 ao quadrado, mais 9. E aqui, ó, eu vou tirar esse termo do parênteses. Então, vai ficar igual a 2y mais 4. Ou, reorganizando, passando todo mundo para o lado esquerdo, vai ficar x² menos 6x menos 2y mais 5, porque vai ficar 9 menos 4, vai dar 5, igual a 0, certo? Então, essa vai ser a equação geral da parábola. É isso que eu vou chamar, então, de equação geral. Esse último termo aqui, ok? Se isolarmos o valor de y, ou seja, eu vou isolar o y nessa equação aqui de cima e vou passar os outros termos para o lado direito. Vai ficar y é igual a meio x² menos 3x mais 5 sobre 2. E quando eu isolo o y, nós temos o que nós chamamos, então, de equação explícita da parábola, certo? Se vocês forem fazer o gráfico dessa equação, vocês vão ter uma figura como essa daqui ao lado, certo? Olha, observem só, o vértice aqui no 3 e menos 2, como o exercício disse,
quando vocês forem resolver, a usar Bhaskara ou qualquer outro método para encontrar as raízes, vocês vão ver que a gente vai ter uma raiz aqui, ó, x igual a 1, e outra aqui no x igual a 5, e vão ver também que a parábola corta o eixo x, o eixo y, em 5/2. Agora vamos ver equações paramétricas. Consideremos a equação reduzida da parábola, cujo eixo é dos y, que é aquela equação, x² igual a 2py. Nesta equação, onde x pode assumir qualquer valor real, se fizermos x igual a t, onde t é chamado de parâmetro, teremos y igual 1/2p t². O que nós fizemos aqui? Ó? Nós isolamos o y nessa equação aqui de cima, então ficaria x² sobre 2p igual a y. Só que trocando x por t, então ficaria t² sobre 2p, que é o mesmo que 1/2p vezes t², certo? Então, as equações paramétricas da parábola são, neste caso, dados por x igual a t e y igual a 1/2p vezes t², que é o que nós temos aqui em cima, quando t pertence a quando t é um número real. Ou seja, então, essas duas equações que estão aqui que tá em chaves, são as equações paramétricas para o caso onde o eixo é o y. De forma igual, se na equação y² igual a 2px, ou seja, quando agora o meu eixo é o x, se fizermos y igual a t, nós vamos ter o seguinte sistema. Agora o y vai ser t e o x vai ser 1/2p vezes t², quando t pertence aos reais. Constitui, então, isso que nós vimos, constitui equações paramétricas da parábola com o vértice no 0, 0. E essa aqui de baixo é quando nós temos, então, o eixo do x. Procedimento semelhante obtém-se as equações paramétricas de vértice da parábola, onde o vértice não está na origem do sistema, certo? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Seguindo aqui. Então, nós vimos o seguinte. Para o caso onde o eixo é dos y, a equação reduzida será x² igual a 2py. A equação geral será da forma ax² mais bx mais dy mais f igual a 0, onde esse a, o b, o d e o f são números reais. E a equação explícita, que é quando eu isolo o y, vai ter a forma y é igual a x² mais bx mais c. As equações paramétricas, x igual a t, e y igual a 1/2p t², quando t pertence aos reais. Isso daqui é para o caso onde nós temos o eixo y. E de forma análoga, semelhante, nós obtemos a equação reduzida, geral, explícita e paramétrica quando nós temos o eixo como sendo o eixo do x, ok? Bom, vocês viram que é bem tranquilo, era só isso que eu tinha para passar para vocês. Então, agora eu peço que vocês vão na sala virtual, baixem a lista de parábolas, façam os exercícios, participem das monitorias. Se tiver dúvida, pode me mandar, que eu ajudo vocês, ok? Só não pode ficar com dúvida com a parte teórica e com os exercícios também, tá, gente? Qualquer coisa pode perguntar que eu ajudo vocês. Então, até a próxima aula.